E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o Tej e suportes são infinitos, né, meus amigos? Não acabam. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar mais uma vez sobre a lore do Fallen of Albash, que ou seja, são as cartas Branded, como todo mundo já sabe, vai chegar aí no Structure Deck, pelo menos no Structure Deck do OCG, já chegou, já tá causando impacto lá, que é a carta da Branded Fusion. Eu já fiz alguns vídeos sobre ela que você pode ver aqui. Então, dessa lore, que é a lore do Albash, da Eclesiazinha, do arquétipo do Springan, do Tree Brigade, guerrinha, pois é, enfim, tudo isso tá vindo aí, mais suportes e cada vez vem novos e novos suportes. E ontem foi anunciado 2 suportes na coleção de Dimension Force, se eu não me engano, ou foi ontem ou foi hoje. Então a gente vai acompanhar hoje qual é esse suporte e qual é a viabilidade de uso deles. Uma coisa que eu acho bizarra é o fato de que, como que com tantos suportes, ainda assim esse arquétipo consegue não ser tier 0. Meu Deus do céu, e eu não gosto quando tem tantos arquétipos assim, tantas cartas lançadas para um arquétipo e mesmo assim você não consegue tirar ele do radar. Claro que lá no OCG ele tá tendo alguma relevância competitiva, como você pode ver no primeiro reporte que eu postei aqui, pós a banlist do DPE lá no OCG, e o Despia tá configurando lá como sendo os principais decks. Não sei se é o fator new or is better, ou quem sabe de fato o deck é realmente bom, mas vamos acompanhar junto esse suporte e falar de alguns poucos de que eu não falei no dia do lançamento, mas que a gente pode citar aqui por cima porque são coisas interessantes. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos. Partiu, então vamos mais uma vez flipar estilo macaco falando de fusões de Branded Fusion e Albash e afins. É isso, o assunto de hoje é esse, vamos lá. Muito bem, então vou pedir o tempinho básico aí pra você, para eu tirar essa webcam aqui da frente. A gente vai acompanhar junto aqui no Facebook. E no Facebook a gente vai acompanhar essas cartas no qual eu quero falar sobre. Vamos começar com a Spell, que foi a primeira carta anunciada que a gente pode estar vendo aqui. Essa Spell, como vocês podem ver, ela é uma Spell comum e ela tem uma arte muito bonita, inclusive. De passagem, tá aqui a Eclésia segurando a porra desse machado, que tem uma cabeça que é a Eclésia do Sword Soul, né? E, enfim, tem uma porra de um Despia aqui, fudido, tem um monte de caralho aqui, pois é. Enfim, uma putaria. Então, o efeito da carta é o seguinte, é mais uma Spell normal, Branded Forfeiture, eu não sei falar isso. Enfim, só pode usar uma vez por turno, claro. Você vai escolher um Fusion monstro que você controla e um monstro que foi special invocado do extra deck do seu oponente, que ele controle, retorne pros extra deck, beleza? Você vai trocar uma fusão toda do campo voltando pro extra e o cara voltando o monstro do extra, um monstro que foi invocado do extra do campo dele pro cemitério, pro extra deck. Enfim, ele vai, basicamente, você pode voltar DPS da vida, você pode voltar Dragon não, né? Você pode voltar, enfim, basicamente o DPE, que é a principal coisa, mas muita carta que você pode tirar da mesa. Ok. Agora o segundo efeito é o seguinte: durante a end phase desse turno, ou seja, o turno que você tiver essa carta, cada jogador pode special summon um Fusion Monstro do extra deck List Fallen Albash como material. A ideia é que basicamente você vai tirar um monstro teu, geralmente esse monstro que você vai tirar essa fusão, tendo em vista que é um deck de Fallen Albash, você vai estar usando essa fusão que já fez uma fusão. Tá? Então é um do... Esqueci o nome dos caras, faz tanto tempo que eu não falo dele que eu já esqueci. Mas é aquele Lubellion e aquele outro que eu esqueci o nome também, o dragãozinho que... Albion. Não é Albion. É aquele que faz fusão banindo material do cemitério. Ou então o Lubellion que descarta e volta o material banido. E esse monstro que ficar sobrando, você vai poder voltar ele pro extra, voltar um bicho do cara pro extra deck. E aí, no final do turno, a ideia é que você invoque... Só você invoque o monstro. Porque tudo bem que ambos os jogadores podem invocar um Fusion Monstro que list Fallen Albash, mas a ideia é que só você
Invoque, tá? Assim, essa carta é bem estranha, ela parece ser interessante, mas tem um monte de carta como essa que parece ser interessante, mas que no jogo, na dinâmica do jogo é muito bosta. Porque indo primeiro essa merda é ruim, se você for segundo, muito dificilmente você vai querer buscar ela, e aí você não vai usar 3 dela, então é complicado, entra num paradoxozinho muito chato de se enfrentar nesse tipo de arcade que tem essas cartas buscáveis e que são interessantes. Mas essa aqui, apesar de ser interessantinha, não é tanto, então provavelmente ela nem vai ser usada competitivamente falando. Partiu, próxima carta, e eu acho que quando chega nesse ponto de que você tem tanta carta lançada e que nem, sei lá, mano, metade dela vai ser usada no teu competitivo, e você tem muitas, eu acho que é fracasso como suporte. Tudo bem que ele tá contando uma história, tá contando a lore, no final das contas o desenho dos bonecos que tá aparecendo são mais importantes do que o efeito das cartas e o efeito dela pro jogo, mas eu acho estranho. Partiu, próxima carta. Essa próxima carta ela pode causar alguma coisa, tá? Porque a próxima carta aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Não, essa aqui. Essa carta aqui é a próxima, que é uma trap, que não atualizou aqui pra vocês, mas eu vou ter que atualizar agora porque eu odeio mexer com essa merda. Meu Deus, como eu odeio isso. Tá. Ok, então essa é uma trap, e essa trap ela tem um certo potencial, tá? Primeiro, o nome dela aqui é Branded Exile, tá? Exile, não sei como se fala isso. Enfim, você vai escolher um Despia Monstro ou um nível 8 ou maior Fusion Monstro no teu cemitério. Olha só, você pode escolher DPE. Você vai fazer Special Summon dele e você pode aplicar esse efeito Fusion Summon, o nível 8 ou maior Fusion Monstro do teu easter egg, por banir monstros em qualquer lado do campo como materiais. Oh, meu Deus, temos uma Super Pole 2.0, hein? Não sei o que vocês acham, mas acho que tem uma Super Pole aqui. Não sei. Bom, basicamente esse efeito é bem bom, tá? Ele é bem bom, como ele é feito para um deck de Despia e ele é uma trap. A ideia é que você usando decks de Despia e afins, no teu T0, você com certeza vai fazer um Fusion Summon. Então você vai ter feito uma fusão. E dependendo de como você jogou, você vai ter feito mais de uma fusão. Você pode até ter feito uma fusão bem roubada. Você pode ter feito um dragão, você pode ter feito um DPE, usando material específico, de uma maneira, enfim. Você pode fazer uma cacetada de coisas. E aí, você pode simplesmente voltar essa fusão do teu cemitério, ou pode ser uma fusão mesmo de Fallen Albast, pode ser um do Lubelion, pode ser aquele outro dragãozinho que é feito com um monstro de luz. Ele entra, ele pode fazer uma fusão no cemitério. Só que, na resolução dessa trap, você pode fazer um outro monstro de fusão. E aí aqui entra a parada, né? Porque tudo bem que não precisa ser os monstros que são feitos usando o Fallen Albast. Mas, por exemplo, nesse deck de fusão lá do OCG, com o Fallen Albast, o Despia e afins, a galera usa muito aquele bicho, Beast, né? Aquela fusão Beast que vai vir na nova. Ah, mas ele não pode, só pode ser feito com o monstro no teu campo, né? Que eu já ia falar da Guardian Chimera, mas se eu não me engano a Guardian Chimera não pode ser usada nesse caso pra esse exemplo. Deixa eu arrumar a porra dessa carta aqui porque tá um lixo. Meu Deus, que ódio disso. Tá, enfim, tá aí. Enfim, basicamente, assim, parece interessante, mas qual fusão que você vai fazer? Vamos pegar e entrar agora no Yu-Gi-Oh! Pro pra gente tentar avaliar um pouquinho de possibilidades, não só pra essa carta, mas também pra alguns outros suportes que são até interessantes de Despia, Branded, de Fallen Albast, o caralho de asa. Enfim, partiu transição. Beleza, agora eu vou tirar essa telinha aqui da frente, vou tirar essa tela da frente, vou tirar essa tela aqui também da frente, e agora a gente vai acompanhar juntos no Yu-Gi-Oh! Pro. Tá, no Yu-Gi-Oh! Pro eu coloquei aqui como Branded primeiro, tá? Então, eu vi, é engraçado, eu vou postar um vídeo, eu acho, falando sobre o reporte de um torneio que teve do OCG. E nesse torneio tinha um deck que era um T-Brigade que usava a porra dessas cartinhas aqui. Muito bizarro, não faço ideia de como funciona, mas o cara usou. Beleza, então eu vou colocar toda a carta que eu achar aqui de Branded, tá? Todas elas eu vou colocar aqui. Essas traps são horrorosas, né? Essa Blade aqui é uma counter. Não, nem é a counter, sai daí também é horrível. Essa carta aqui, Exile, essa é a trap, Counter Trap. Eu vi alguns decks usando a Counter Trap, inclusive. Vamos colocar agora, essa fusão aqui usa o Fallen Albast, então vamos colocar Albast. Todas as fusões que a gente vai ver, lista o Albast na real, né? Tem uns Despia na real, né? Bem, enfim, tem esse cara aqui, esse cara usa um Fallen Albast também. Tem esse Despia que não usa um Fallen Albast. E tem todas as fusões aqui de Albast, né? Enfim, agora a gente vai colocar Despia. E com Despia a gente vai ver, porque geralmente o Despia é o carro-chefe dessa porra toda, né? Beleza, então tá aqui, cara. Essas são as fusões. Se você parar pra ver o efeito dessa carta, ela vai deixar você fazer um Fusion Summon de um nível 8 maior Fusion Monster por banir materiais listados em qualquer lado do campo. Parece ser um pouco estranho, apesar de que você consegue se aproveitar de um DPE pra fazer, mas pra isso você vai ter que ter um Destiny Hero no teu lado do campo, e você vai ter, eu duvido muito, você pode fazer também um Dragoon, se o cara tiver um Dark Magician, e você é um Red Eyes, interessante, não. Então, se você tiver um Shadow, você pode usar um Dark do cara pra fazer uma Winda. Assim, tem algumas possibilidades, mas objetivamente falando, tem algumas questões fofas, mas objetivamente falando, monstro genericão que você vai poder fazer usando o bicho do cara, obviamente são os alvos de Super Pole, né? Então você tem os Starving Venom que você pode fazer.
tá? Então você pode fazer o Estava em Veno, que usa 2 Darks, e você pode fazer aqueles pré-da-plant, cara. E o pré-da-plant eu acho que é potencialmente legal. Pré-da-plant. Esse pré-da-plant aqui, ele pode ser interessante, tá? Esse aqui. Porque esse, além de já ser usado no extra deck do deck de Despia, de Albaz, de Branded Fusion, whatever, ele é interessante. E você consegue fazer ele com um Fusion Monstro mais um Dark Monstro. E essa carta, você vai escolher um Despia ou um nível 8 a maior Fusion Monstro do seu cemitério, vai fazer special dele e você pode aplicar o seguinte efeito na resolução. Ou seja, você invocou a fusão. Então, você já tem um material pra fusão. Então, se o cara tem um Dark, beleza, você usa um Dark dele e você usa a fusão que você invoca com essa trap pra poder fazer esse cara, e esse cara é interação. Então, é uma possibilidade. Se é contra um deck de full Dark, você pode fazer o Estava em Veno. E você pode fazer qualquer alvo de Super Poly, basicamente. Então, é um Super Poly de trap que seria buscável, mas a forma com que ele é buscável é pior, porque como que essa carta ela foi nerfada? Por que ela foi nerfada? Ela não tem Fallen Albaz no texto. Engraçado, né? Ela não tem Fallen Albaz no texto. Pelo fato de não ter Fallen Albaz, esse cara aqui não consegue mandar esse cara aqui pro extra deck, do extra deck pro cemitério. E esse cara não consegue na end phase setar uma Branded Spell Trap diretamente no seu deck. Ah, ele seta uma Branded. Não tem diferença, ele seta essa carta. Então beleza, ótimo, legal. Então você tem duas opções agora. Ou você pode setar a Branded Red, e a Branded Red, quando você usa a engine de Despia, como eu já fiz no meu vídeo falando sobre Despia, que você pode ver aqui em cima, a Branded Red, ela vai deixar você fazer a Guardian Chimera, tá? E aí a Guardian Chimera, ela é essencial quando você usa a engine de Despia, porque você vai usar a engine de Despia, Guardian Chimera. Você vai usar a engine de Despia, e aí essa engine de Despia vai te colocar um monstro no campo, um material na mão. Acho que 2 materiais na mão, se eu não estiver enganado. Não, 2 no campo e 1 na mão. E aí depende de como você vai manipular a tua jogada, pra poder fazer a Guardian Chimera e a Branded... Ah, não, a Branded Red pega 1. Então beleza, você vai ter 1 na mão, 1 no campo, e a Branded Red pega outro do cemitério pra tua mão, fazendo com que você tenha 2 materiais na mão, 1 no campo, você vai poupar uma carta e comprar 2, fazendo a Guardian Chimera. E essa Branded Red, ela é setada na end phase pelo efeito do Albion, tá? Que você vai mandar com esse cara aqui, o Mirror Jade. É um exemplo. Só que ao invés de você fazer o Mirror Jade, o Guardian Chimera, você pode setar essa carta e de repente, se é uma matchup mais alinhada, você pode dar um Super Poly no cara, sendo usando 2 do cara ou sendo usando um teu e um dele. Enfim, tem versatilidade. E eu acho interessante. Se esse deck aqui for um deck usável, eu acho interessante. O lado ruim é a forma com que ele é splashablezinho, né? Eu acho isso chato. E a forma com que ele pode roubar pra fazer as fusões. Também acho isso chato. Mas em linhas gerais, as interações que ele faz, até que parece ok, tá ligado? Essa Guardian Chimera é bem interessante, uma carta boa. Esse Mirror Jade também é uma carta interessante, uma carta boa. E não é tão opressivo assim. Agora, no OCG, por exemplo, não existe DPE e eu não me lembro dele estar fazendo coisas tão opressivas assim. Então, ok, interessante. E se esse deck for bom, com essas interaçõezinhas um pouco indiretas, digamos assim, através das fusõezinhas, de fazer uma vantagem, ou de quem sabe com as spells tirar alguma carta do cara, eu acho interessante. Algumas spells que vale a pena talvez serem citadas aqui, é o seguinte, cara. Eu lembro que foi lançada essa spell aqui, deixa eu ver. Quando seu prende ativa um efeito de monstro, se você controla o nível 8 ou maior Fusion Monstro. Ah, isso aqui eu já li no meu efeito. Já li o efeito dessa carta no vídeo que eu fiz falando sobre os Despia, enfim, no Despia especificamente, né? Então, beleza, basicamente, como o Despia tem o efeito aqui de negar o ataque de todo monstro no campo, se você tem essa spell, basicamente todo monstro que tem dado de ataque vai ter os efeitos negados, inclusive Hand Trap pode ser negado, inclusive qualquer monstro que esteja na mesa e você tenha dado o efeito desse cara em chain, pra deixar o ataque dele zerado. Na resolução essa carta vai negar o efeito de todo mundo que tem 0 de ataque. É interessantezinha, mas é estranho de se usar. É o mesmo caso dessa spell nova. Cadê a spell nova? Dessa spell nova aqui, é o mesmo caso. Apesar de ser interessante, parece ser muito ruim de usar o one-off dela, tá ligado? Não justifica, parece que não justifica você usar o one-off dela, porque você nunca vai querer buscar ela. Apesar de você usar 3 da Branded Fusion, 3 de Branded de outras coisas, parece ser mais interessante que você vai buscar sempre outra coisa. E essa carta é ruim. Ela é boa, o efeito é bom, mas parece que nunca vai ser bom de buscar ela. Você sempre vai preferir buscar outra coisa, tá ligado? Essa aqui também é parecido. A Counter Trap, quando Spell Trap e o efeito de monstro ativado, que inclua o efeito de Special Summon Monstro, retorne um Fusion Monstro que lista folhear o básico material do teu extra deck. Um face-up que você controla ou 2 do teu cemitério, e se fizer negativação e se fizer destruir o card, tá? Você pode banhar essa carta do teu cemitério, escolher um Branded de Spell Trap do teu cemitério, adicione pra tua mão. Caralho, a Counter Trap que dá follow-up. Meu Deus, Yu-Gi-Oh! 2021. Pois não sei, quem sabe algum esporte ela pode ser usada. Mas no mais é isso, cara. Essa trap é boa, essa spell, apesar de ter um efeito bom, parece ser ruim de usar, mas é interessantezinha. E assim a gente vai vendo aí a lore do Fallen Albaz sendo construída e concluída, na verdade, né? Com algumas coisas muito impactantes, como Branded Fusion, vários suportezinhos muito bostas, né? Que a gente nunca vai usar, como por exemplo, essa carta nunca vai se usar, essa carta nunca vai se usar, essa também nunca vai usar, essa aqui é bem boa, tá? Essa é boa, essa aqui é boa, junto com essas aqui. Essas aqui são boas, tá? São decentes.
diferentes, são boas a ponto de você, sim, eu vou usar sempre. Se for um deck de Desper, essa carta é boa, se não for, não vai usar. Essas aqui não usa em hipótese alguma, essa não vai usar nunca, essa não vai usar, muito dificilmente vai usar essa merda. Essa aqui, se for um deck de Desper mais puro, quem sabe você use, vai. E a Trap talvez valha a pena usar, não só essa aqui como a counter, de repente em algum deck valha, tá? Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, o deck de Fallen Albaz de suportes. Espero que esteja no fim já dessa lore, e eu quero ver o vídeo do Zubatata sobre a lore inteira, porque eu nunca vi até hoje, e vamos ver, porque parece ser interessante, as artes são animais, e esses dragõezões lutando aqui parece ser interessante, né? Enfim, é isso, espero que tenham gostado, comentem o que achou, se curtiu o vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo sim, é claro, se inscreve, é isso aí, valeu, falou e até mais.